A TRI não precisa ser sua inimiga na prova do Enem. Olá, seres de poeira cósmica. Bem-vindos ao canal do professor Carlos Vitorino. Eu sou o Carlos, professor de Química, especialista em Enem. E eu vou, nesse vídeo, te mostrar que a TRI não precisa ser sua inimiga na prova do Enem. Primeiro, o que você tem que saber? O que é essa tal de TRI que todo mundo fala? Eu sei que de repente você escutou falar em algum lugar, você sabe mais ou menos o que ela significa, mas vamos tentar aprofundar de vez essa história. TRI quer dizer Teoria de Resposta ao Item. Ela é aplicada em provas do mundo inteiro. Não foi o Enem que lançou a TRI, o INEP não criou a TRI. A TRI tem fundamento pedagógico, inclusive. A gente consegue predizer, olhando para as questões, aquelas que vão ser as mais fáceis, as mais difíceis, sem, teoricamente, esperar o Enem divulgar isso depois da prova. Porque não é interessante você descobrir depois da prova que a questão que você fez primeiro era mais difícil, você deixou de fazer a mais fácil no final, não tinha tempo e foi prejudicado na sua nota. Porque a TRI, entre aspas, ela é capaz de detectar que você acertou uma questão chutando. Mas para você entender isso, primeiro, o que não é usado como TRI? Os testes das provas que você deve ter visto no seu colégio, no seu cursinho. Por quê? Porque para caber na TRI, essas questões são pré-testadas antes. O Enem já faz isso, melhor, o INEP já faz isso. E as questões que não têm TRI, elas são da teoria clássica dos testes. Ou seja, você faz uma prova de 10 questões, cada uma vale um ponto. Se acertou a questão, você ganhou um ponto. Se acertou outra questão, ganhou mais um ponto. Elas não vão ter pontuações diferentes se você acertar totalmente a questão. Questão de múltipla escolha, ou está certo ou está errado. Questão discursiva já é outra história. A gente está falando de questões de múltipla escolha. Então, vamos focar em múltipla escolha. Teoria clássica dos testes, teoria de resposta ao item. Então, o que é a teoria de resposta ao item? Ela não tem para cada questão a mesma pontuação. A gente tem pontuações diferentes para cada questão. A questão mais fácil vale menos, a questão mais difícil vale mais. Isso já é uma vantagem, porque se você consegue chegar na questão mais difícil, você vai ganhar mais pontos, sim, mas você tem que ser coerente para chegar lá. A gente não pode simplesmente chutar uma questão e acertar a questão sem saber como fazer e ganhar o ponto total se o Enem desconfiar que você chutou essa questão. Ah, mas o fiscal vai falar que eu estava olhando para o teto, joguei cara ou coroa. Não, não é assim. A gente consegue, dentro da prova, saber se você tinha capacidade de acertar aquela questão mais difícil, com base no que você fez antes. Existe uma régua, se chama régua de proficiência, que a gente estabelece, a gente não, porque eu não estou lá, né? O pessoal do INEP. Ele estabelece qual é o nível de dificuldade de cada uma das questões que foram pré-testadas. E aí a gente tem as questões de base da régua, que valem menos pontos. E, em geral, abaixo de 500 está essa galera das questões mais fáceis. Então, a questão que vale, na régua, 300 pontos, ela é bem tranquila de ser feita. A maioria dos estudantes teria a capacidade de acertar. Essa aí é a sua obrigação. Você tem que acertar essa questão. Para aí você evoluir para uma outra de maior proficiência. Para evoluir para uma outra de maior proficiência. E assim por diante, até chegar nas questões acima de 500, que começam a ser as questões mais difíceis da prova. Tem questão que vai valer 900 e pouco lá na proficiência. Ela é a questão mais difícil da prova. Então, qual é a condição para você ganhar esse ponto todo? É você ter acertado as anteriores. Se você acertou todas as 44 questões anteriores, você tem, com certeza, a probabilidade gigante de acertar a questão mais difícil da prova. Aí é que tá. É uma probabilidade de acertar. Não necessariamente você teria que acertar a questão mais difícil. É aí que as pessoas piram, porque a função matemática que dá origem à nota pela TRI, ela impede que, se você gabarite a prova de matemática, você ganhe 1000. Se você gabarite a prova de ciências da natureza, você ganha 1000. Porque um dos parâmetros que tem dentro do cálculo da sua nota via TRI é essa tal da probabilidade que você teria para acertar aquela questão. Quanto mais proficiência você tiver, ou seja, acertar as questões mais fáceis, as intermediárias, maior probabilidade que você tem de acertar as mais difíceis. Por isso que a gente diz
que o que vale mesmo na hora da prova do Enem não é o número de acertos, é a coerência pedagógica. Por isso tem gente que acerta o mesmo número de questões e dificilmente vai receber a mesma pontuação. Por quê? Porque a probabilidade de você acertar as mesmas questões iguaizinhas a seu colega é muito difícil. Porque vocês vão fazer, de repente, questões cruzando. Pô, essa aqui que é um pouquinho mais fácil, eu acertei, o meu amigo errou. Então a próxima questão que está em cima os dois acertaram, só que eu ganho uma pontuação maior porque eu tinha a proficiência necessária para chegar no próximo nível e ele não. Não quer dizer que o Enem entende que foi um chute e não merece o ponto da questão. Não merece o ponto inteiro da questão. Acertar questões difíceis te dará pontos? Sim. Mas não o máximo que você poderia receber de ponto naquela questão se você não teve a coerência ideal para chegar naquela questão. O Enem coloca lá, o INEP coloca lá figurinhas ilustrativas, inclusive, de como funciona essa coerência pedagógica. Um cara que vai fazer salto em altura. Se ele consegue saltar 2,5 metros, quer dizer que ele conseguiria saltar tranquilamente 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Não faz sentido o cara conseguir saltar 2,5 metros. Aí eu peço para ele, então salta essa aqui de 1,5 metros. Ele vai e não consegue saltar. É incoerente. Por isso que o Enem começa a desconfiar. Esse cara errou as questões mais fáceis da prova. Como é que ele acertou essa mais difícil? Ele não pode ter certeza que você colou ou chutou, não sabia aquela habilidade. Mas ele faz valer menos a questão. Por isso que é importantíssimo que você saiba exatamente como a TRI funciona, para você entender que ela pode ser usada a seu favor. Essa é a parte importante do vídeo. Eu queria te tranquilizar para dizer que a TRI não pode ser sua inimiga. Pelo contrário, ela é sua aliada. É ela que vai colocar você na faculdade dos seus sonhos se você souber usar ela a seu favor. Se você fizer a prova de maneira aleatória, sem priorizar, fazer as questões de menor nível de dificuldade primeiro, corre o risco de você se perder no tempo de prova, fazer as questões difíceis e não chegar nas questões mais fáceis e ter que chutar de maneira aleatória e errar a questão. E aí você vai ser jogado na pontuação dessas questões que você acertou difíceis lá para baixo, porque vai ter incoerência pedagógica. Por isso que tem gente que não consegue evoluir no número de acertos. Caraca, o cara tá batendo sempre 25 acertos, 26, 27. Ele não consegue chegar e romper a barreira dos 30, por exemplo. Dependendo do que ele quer, isso é suficiente para ele entrar na faculdade. Então, por exemplo, tem pessoas que podem fazer 15 acertos. E aí, a nota com 15 acertos pode variar, chutei, tá? De 230 a 330. O que quer dizer isso? O cara que fez 230 é porque ele chegou nesses 15 acertos sem coerência pedagógica. Ele acertou algumas questões fáceis, acertou algumas mais difíceis. O cara que chegou em 330, o máximo de pontuação para esses mesmos 15 acertos, ele teve coerência pedagógica. Ou seja, ele acertou fácil para chegar numa mais difícil que essa. Por isso que em algumas provas você vai ver, em alguns anos, variações acima de 200 pontos, com o mesmo número de acertos. Então, de repente, você está focando na solução errada do seu problema. Tem gente que está focando em aumentar o número de acertos, quando, na verdade, o mais importante é focar na coerência pedagógica. Cara, imagina você conseguir, com o mesmo número de acertos, aumentar 200 pontos em média nas 4 áreas do conhecimento. Você saiu de, 400 para 600 alguma coisa. 500 para 700. Dá para entrar em medicina só tendo coerência pedagógica, sem precisar gabaritar a prova. Aliás, ninguém nunca gabaritou todas as áreas do conhecimento para poder entrar em qualquer carreira, até nas mais concorridas. As pessoas que conseguem entender a capacidade que elas têm e aceitar isso quando fazem a prova do Enem, elas têm que ter uma tranquilidade e não ficarem desesperadas. Aquela pessoa, caraca, eu não sei muita matemática. Eu não vou conseguir fazer mais do que 30 acertos. Se você tiver coerência pedagógica, você vai ter uma pontuação maior de quem fez 35, 37, sem coerência pedagógica.
Tem gente que sabe muita matemática, mas acha que dá para fazer a prova na ordem. Ele vai fazendo questão por questão, porque ele sabe todas. Só que tem questões que ele de repente demora mais, que são as mais difíceis, mas ele insiste porque ele sabe fazer, e aí fica sem tempo. E fica mais cansado para fazer a próxima, de repente, que é mais fácil, e ele erra uma bobeira. Ele não consegue chegar no final da prova e chuta de maneira aleatória e erra uma questão que é fácil. Não tem ordem, tipo assim, começa pelas fáceis, depois vem as médias, as difíceis. Quando você pega a prova para fazer, elas estão todas misturadas. É você que tem que perceber quais são as fáceis, médias e difíceis. Para você fazer uma primeira leitura, passando por todas as questões fáceis, pula, tem que pular as questões que você identifica como mais complicadas e as super difíceis para você. Você não vai fazer isso agora. Por quê? Porque senão corre o risco de você ter derrubado pela TRI. Ao invés de ser sua amiga, aí ela se torna sua inimiga. Por isso que quando a pessoa assume, caraca, eu não vou saber muito a matemática até para a prova do Enem, mas eu tenho que ser coerente. Eu não sei muito de química e física até a hora do Enem, mas eu tenho que ser coerente. É muito mais fácil você conseguir entrar para a faculdade que você quer, usando a prova do Enem, do que de repente fazendo a prova realmente da faculdade. Tem provas que você tem os dois acessos. Por exemplo, em São Paulo, a FUVEST, que é o vestibular da USP, você pode entrar tanto pelo vestibular tradicional da USP, quanto pela prova do Enem. Então, é um dos vestibulares mais concorridos do país. A prova da USP, propriamente dita, não tem TRI. Isso quer dizer que a nota de corte é por número de acertos, para ir para a segunda fase. E na segunda fase, você vai fazer questões mais complicadas, que são discursivas e aprofundadas. Quem faz a USP pelo Enem, só faz o Enem. E você tem a chance de fazer tanto a prova normal da USP, quanto a USP Enem. Quer dizer que você pode tentar pelos dois. Isso aumenta a chance de você entrar. É mais concorrido, porque são menos vagas, fazer pelo Enem, mas de repente o seu nível, onde você encontra nesse momento, pode fazer você entrar, porque tem muita gente que não sabe dessas duas possibilidades e faz só a prova normal. Por isso que você tem que ser inteligente nessa sua estratégia. Não é ficar desesperado, falar assim, caraca, eu não sei o suficiente para entrar. De repente, o suficiente que você sabe já pode te colocar lá dentro. É só ter coerência. Mas como é que eu vou saber se eu estou sendo coerente ou não? É testando, fazendo as provas. Você vai percebendo, fazendo várias provas do Enem, que você está começando a entender quais são as questões mais fáceis que você vai fazer naquele momento e aquelas que você vai pular. E sem medo de pular, porque se você pré-testar isso antes, fazer simulações com provas antigas, você começa a ver que dá tempo de fazer isso tudo que eu te falei. E aí você está no melhor dos mundos. Por quê? Porque você não precisa dominar todos os conteúdos da prova. Você pode se manter no nível que você se encontra nesse momento, mas você vai ter a sagacidade de aplicar isso a seu favor e garantir a vaga com menos acertos, mas uma pontuação maior. Eu acho que se você começar a entender que a pegada é ter coerência, você vai começar a tirar um peso das costas. Lá na hora da prova, o emocional pesa, principalmente as pessoas que não sabem disso, falam assim, cara, eu não sei fazer essa questão, eu já não sei fazer a outra. E tá tudo bem não saber fazer aquela questão. Porque se você teve coerência pedagógica, passou pelas fáceis, conseguiu fazer as intermediárias algumas, e as difíceis agora você pode acertar até chutando. Porque o Enem vai entender que a probabilidade que você agora tem de parâmetro para nota via TRI é maior do que antes. Então, mesmo que você acerte no chute, não vai ser caracterizado como aquele chute que vai abaixar demais a pontuação. Você vai acabar ganhando uma pontuação maior tendo chutado de novo a questão. Mas só vai conseguir chegar nesse ponto de refinamento se você treinar. Se você não começar a pegar a prova e ter um olhar atento para identificar isso, você vai fazer ela de maneira aleatória como a maioria faz. Então eu estou te dizendo que a maioria não faz isso. Se você começar a fazer, você está à frente de muita gente. Então aquela vaga que você fala que é mega concorrida, na prática mesmo, tem menos gente concorrendo por ela do que você imagina. Se você entendeu, põe em prática. Se gostou, se inscreve no canal para eu te dar mais dicas nos próximos vídeos.